Amém, queridos, graça e paz. Hoje nós estamos no nosso quarto vídeo, não é, a respeito de meditação. E hoje a gente quer falar sobre meditação ocasional e a sua importância na vida espiritual. Como um crente ocupado, não é, ele pode manter uma caminhada próxima e crescente com o Senhor, em meio às várias responsabilidades que o puxam em muitas direções durante o dia. Os crentes eles devem ir ao trabalho ou à escola, eles devem pagar as contas, manter seus quintais limpos, eles devem fazer compras, limpar a casa, criar filhos, cozinhar refeições saudáveis e passar tempo com o povo de Deus. Então essas são apenas algumas das obrigações que ocupam o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então, com todas essas tarefas urgentes, não é, e que não podem ser deixadas para lá, há alguma esperança de vivermos uma vida de meditação, especialmente nos tempos modernos, né, onde isso se multiplicou ainda mais. Então, certamente nós devemos reservar um tempo diário para meditação e oração bíblica, não é? Um tempo separado para isso. Mas os puritanos chamavam isso de meditação deliberada, né, esse tempo que nós separamos. E consideravam imensamente importante, a mais importante. Mas como podemos crescer na graça ou em graça durante as muitas horas em que somos incapazes de estudar com uma Bíblia aberta, não é, diante de nós com um tempo? E aquelas longas horas no trabalho, em um trajeto, em transportes públicos ou em carros particulares, ou fazendo tarefas domésticas diárias. Um cristão pode crescer na graça durante esses momentos também, esses tempos também. Então, para responder a essas perguntas, os puritanos eles ensinaram a importância de usar tudo na vida de uma pessoa para elevar seus pensamentos ao Senhor e a sua verdade revelada. Eles até desenvolveram uma teologia bíblica para fazer isso, que eles chamaram de meditação ocasional. O povo de Deus ele pode praticar meditação ocasional a qualquer hora, em qualquer lugar, ou em qualquer situação. Ele faz uso de cada experiência diária, comparando-a e contrastando-a com as verdades maiores da palavra de Deus. Então, o puritano famoso chamado John Paul, ele descreveu isso como uma séria inclinação da mente para pensar em algum assunto bom e proveitoso, enquanto cumprimos os deveres de nosso chamado comum ou nos exercitamos em alguma recreação honesta ilícita. Outro puritano famoso chamado Isaac Ambrose, ele explicou que a meditação ocasional, ele diz, surge das coisas que Deus, em sua providência, oferece aos nossos olhos, nossos ouvidos e nossos sentidos em geral durante todo o dia. Então, há grande alegria na meditação ocasional, porque ela encoraja os filhos de Deus a permanecerem em comunhão íntima e espiritual com o Senhor em todas aquelas atividades inevitáveis. Assim, o povo de Deus procura evitar perder tempo com pensamentos inúteis ou imaginações pecaminosas. Então, nós precisamos estabelecer o contraste entre meditação ocasional e meditação deliberada. Os puritanos, eles ensinavam que havia dois tipos de meditação, ocasional, não é? Ocasional e a deliberada. Ambos pretendiam elevar os pensamentos da pessoa à verdade de Deus. A principal diferença entre os dois era que a meditação ocasional era espontânea, enquanto a meditação deliberada era planejada.
Por exemplo, para Edmund Callamy, um puritano, ele diz que a meditação deliberada era quando um homem separa 1 hora por dia, não é, para aquilo especificamente. Já em contraste, Richard Baxter descreveu a meditação deliberada como fixa e solene, em contraste com aquela que era corretiva, repentina e curta, não é? Contrastando os dois tipos de meditação. Os puritanos, eles acreditavam que a meditação deliberada tinha, é óbvio e claramente, prioridade sobre a meditação ocasional. Nathaniel Heinel, ele descreveu a meditação deliberada como o tipo comum de meditação que deve ter a devida proporção de tempo, a proporção de trabalho e diligência para afetar mais profundamente o coração. Já em contraste, ele observou que na meditação ocasional é uma centelha sagrada que voa do fogo celestial queimando de repente o nosso coração. Então, eles focavam como prioridade momentos importantes e planejados de leitura e meditação das Escrituras. George Swinock, ele explica que negligenciar a meditação deliberada e substituí-la apenas pela meditação ocasional era como uma pessoa que só provava pedaços de comida sem nunca se sentar realmente à mesa e desfrutar de uma refeição completa. Então, nós precisamos definir meditação ocasional. Os puritanos, eles descreviam a meditação ocasional com adjetivos como extemporânea, repentina, espontânea ou curta. A meditação ocasional é usar espontaneamente qualquer ocasião da vida para elevar os pensamentos em direção a Deus, para considerar sua grandeza, sua glória, sua verdade. Então, William Bates, um grande puritano, ele escreveu que a meditação ocasional nos traz essa vantagem. O mundo, que é a casa do homem, torna-se o templo de Deus. Nada mais que uma inclinação da mente, é o que a meditação ocasional sobre algum objeto que aparentemente não é espiritual, mas é visto com olhos espirituais. Não é premeditado, é ocasionado por ocorrências externas que de repente são oferecidas à mente. Então, procurando explicar a sua definição, John Hall ele escreve que o homem é colocado nesse palco, que é o mundo, né, o palco do mundo, com o propósito de ver a múltipla natureza e ações da criação. E esse é o tipo de meditação praticada pela maioria dos salmistas, que ao ver a gloriosa estrutura, por exemplo, dos céus, é levado a se maravilhar com o respeito misericordioso que Deus tinha para uma criatura tão humilde e tão insignificante como o homem. Ou então, quando ele está indo para o templo e vê um ninho no templo, e ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para seus filhos nos teus altares. Meu coração encontrou. Então você vê, ou ele olha para uma corça sedenta bebendo e diz: como a corça suspira pelas águas. Então muitas vezes essa prática ela era chamada de uma espécie de química espiritual. Até por isso esse é o nome desse vídeo, né? Isso muda o mundano para o celestial. É uma química celestial. Isso mudaria sempre e continuamente o mundano, ou seja, mundano no sentido de comum, para o celestial. Então, referindo-se à meditação ocasional, Thomas Boston, né, um dos grandes puritanos também, ele exortou
seu povo, né, a fazer uma meditação sagrada sobre as coisas que você vê ou ouve e transformá-las em um uso espiritual. Ele diz que aquele que aprendeu esse mistério é o verdadeiro químico espiritual. Ele tem mais do que o desejo de Midas, né, de que tudo que ele tocava virava ouro. Ele transforma tudo que toca em algo melhor do que o ouro. A meditação ocasional, portanto, é uma maneira de ver espiritualmente as experiências normais, não é? Mundanas, no sentido de normal, do dia a dia. E cada ocasião oferece uma oportunidade para uma infinidade de lições espirituais a serem adquiridas, se alguém tiver olhos para vê-las. Então, Calame, ele explica que meditação ocasional é essa, quando um homem aproveita uma ocasião pelo que vê, ou pelo que ouve, ou pelo que pensa, quando ele toma uma ocasião por qualquer coisa que seja sensível, para então elevar seus pensamentos à meditação celestial. Então, nisso reside a excelência de um cristão, que ele é capaz, ele diz, de espiritualizar as coisas naturais. Assim, a meditação ocasional usa qualquer experiência da vida para colher frutos espirituais, convertendo as atividades mundanas da vida em joias de pensamentos divinos. Thomas Watson, ele disse que não há quase nada que ocorra que não podemos imediatamente levantar alguma meditação espiritual sobre aquilo. Então, um cristão, por uma química divina, Thomas Watson diz, pode extrair meditações douradas dos vários objetos terrestres que ele contempla. Então, como a alma espiritualiza cada objeto sobre o qual está familiarizada quando ela está familiarizada com as Escrituras. William Bates, ele concorda que sua prática era uma maneira, ou seja, a prática da meditação ocasional, era uma maneira maravilhosa de crescer espiritualmente. Meditação ocasional, ele diz, isso é, quando a alma espiritualiza todo objeto, quando o entendimento é como um alambique que destila algo de tudo que vê e toca e sente para o bem da alma. Essa é a química espiritual que transforma todos os metais em ouro, ele diz. Assim, né, em meditação ocasional, os pastores puritanos eles encorajavam o povo de Deus a receber benefícios para suas almas, pensando o dia todo espiritualmente, durante sua longa jornada de trabalho, que é o que acontecia. Aquela não era uma época que tinha leis do trabalho. Os puritanos eles trabalhavam de manhã à noite, não é? É por isso que em países como os Estados Unidos, europeus, o café da manhã é tão importante, é quase a refeição mais importante do dia até hoje, né? Porque virou um costume. Por exemplo, eles tinham que preparar uma comida forte e comer muito. Eles iam para a lavoura, longe, né, às vezes, da onde eles estavam, iam trabalhar. Então, eles levavam já pão, uma coisa mais leve para comer durante o dia. Mas quando acordava de manhã, tinha que comer algo forte, né, para aguentar o dia todo de trabalho. Então, isso é para o benefício, eles dizem, para suas almas, pensando espiritualmente em sua longa jornada de trabalho durante a semana. Então, a meditação ocasional deve ter sido um grande encorajamento para a pessoa comum que queria crescer espiritualmente, mas tinha que continuar as longas horas de colheita do trigo ou tarefas domésticas como cozinhar, limpar. Ele ou ela, né, poderiam se beneficiar espiritualmente das verdades celestiais enquanto realizava tarefas mundanas, ou seja, comuns aqui na Terra, não é? Do nosso dia a dia. Então, a prova bíblica e teológica para a meditação ocasional, não é?
é abundante. No Salmo 77, verso 12, Asaf, por exemplo, ele diz que também meditarei em todas as tuas obras e falarei das tuas obras. Os puritanos, eles consideravam tanto as palavras de Deus quanto suas obras como o coração da meditação ocasional. Enquanto os puritanos estavam firmemente ligados ao princípio do sola scriptura da reforma, eles também entendiam que o Senhor se revelava às pessoas de muitas maneiras, de forma geral. Então, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster afirmou que a luz da natureza e as obras da criação e providência até agora manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Simon Chan, ele explicou que o sistema vindo dos reformadores, Calvino, para a meditação ocasional, trazia essa base que foi desenvolvida grandemente pelos puritanos. A base da contemplação cristã das obras de Deus está no fato de que Deus, em suas obras individuais, gravou marcas inconfundíveis da sua glória. Então, meditar na Escritura, na consciência e criação, era 3 coisas que devia se tomar durante todo o dia. Swinnock explica que Deus nos deu 3 livros que devemos estudar enquanto vivemos, enquanto passamos o dia. O livro da consciência, o livro das Escrituras, e o livro da criatura. E ele diz, Swinnock, que no livro da consciência nós podemos ler sobre nós mesmos. No livro da criatura podemos ler sobre Deus, da criação. No livro das Escrituras podemos ler tanto sobre Deus quanto sobre nós mesmos, e é o que vai determinar como nós lemos os outros 2 livros. Então, como o Salmo, por exemplo, 111, 2 diz, as obras do Senhor são grandes, e devem ser estudadas por todos os que nelas se comprazem, aqueles que se comprazem em Deus. Então, no Antigo Testamento, os Salmos e Provérbios são, a gente poderia dizer, os principais modelos e exemplos do crente praticando a arte da meditação ocasional. Swinnock, ele sugeriu que a frase "os céus declaram a glória de Deus", no Salmo 19:1, falava da meditação ocasional diretamente, não é? Ele também observa que o Salmo 8, 2 e 3, quando Davi ele explode em um louvor depois de considerar os céus, as obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ordenaste, e depois ele compara isso com a pequenez do homem, não é? E fica espantado com o amor de Deus para com uma pobre, insignificante criatura. Ele diz que esse é o tipo de meditação praticada pelo salmista, né? A meditação ocasional, que ao ver a gloriosa estrutura dos céus, foi levado a se maravilhar com respeito misericordioso que Deus tinha para com uma criatura tão humilde e pequena em comparação ao todo e desprezível como o homem. Salomão, ele praticava a meditação ocasional, por exemplo, em Provérbios 6:6, quando ele ensinava as pessoas como trabalhar diligentemente, considerando os hábitos de pequenas formigas, né? Se referindo ao uso de figuras, de palavras por Salomão, John Howard disse que se o homem não se beneficia do que ele vê, ele é como se fosse cego ou estivesse na escuridão. E não é isso que o coração regenerado faz. Já o Novo Testamento também fornece ampla evidência para a meditação ocasional. Os puritanos, eles frequentemente citavam João 4, onde Jesus encontrou a mulher samaritana no poço, né, ali no poço de Jacó. E ali Cristo usou a necessidade da mulher de água física, a sede, não é? E a necessidade de água física, para retratar sua maior necessidade da água da vida.
E Thomas Watson, ele explica que enquanto Jesus estava sentado no poço de Jacó, ele meditou sobre isso e começou um excelente discurso sobre a água da vida a partir da água que estava ali e que o corpo necessitava e sentia sede. Calame, ele escreve que a meditação ocasional de Jesus foi a base para o seu extenso sermão em João 6, por exemplo. Porque ali Jesus ele aproveita o pão natural para meditar no pão da vida, o pão do céu. Não é? Você, quando está tomando café e comendo um pedaço de pão, isso pode se transformar numa meditação assim, ocasional. Não é? John Hall também argumentou que a prática da meditação ocasional está em Mateus 6 e era o motivo pelo qual nosso Salvador envia os ansiosos ao lírio do campo. Ele diz, olhe para os lírios. Ou seja, toda vez que você vê um lírio ou vê uma flor, você pode pensar em algo profundo a respeito de Deus. Jesus, por exemplo, tirou dos lírios algo profundo sobre Deus soberano e que cuida e trouxe uma meditação ocasional que vence a ansiedade. Então, os puritanos, porém, eles foram além de meramente usar algumas passagens de prova para justificar essa prática. Eles apontaram para todo o método de ensino de Cristo para demonstrar que a meditação ocasional era a própria prática regular de Cristo. E, de fato, essa foi uma das principais razões pelas quais Jesus foi um comunicador tão incrível e eficaz como ele foi. Porque ele usou, e é exatamente o que é chamado de meditação ocasional faz, Jesus usou os objetos comuns na terra de Israel para apontar as pessoas para verdades maiores sobre si mesmo. Então, Swinock, ele explica que o nosso bendito Salvador nos ensina a ver a face das coisas celestiais com lentes terrenas e a fazer das criaturas uma escada. Cada coisa que a gente vê, né, da criação, uma escada pela qual possamos ascender ao céu em nosso pensamento, em meditação. E ele nos estabeleceu um modelo, Jesus, que nós devemos seguir em seus passos. Ele instrui seus discípulos pelo crescimento dos lírios e as sementes lançadas no campo. Ele ensina por árvores e videiras, no pomar e vinha. Ele ensina através das pérolas e tesouros, do joio. Ele ensina através do fermento, da semente de mostarda, da água, do pão, das redes, do peixe, do sal, do óleo, de lâmpadas, de luz. Então, Thomas Manton, ele vai ainda mais longe ao fornecer justificativa bíblica para a meditação ocasional. Ele diz que Deus treinou a velha igreja, não é? Ou seja, do Antigo Testamento, através de tipos e cerimônias, para que sobre um objetivo comum eles pudessem ascender os pensamentos espirituais. E nosso Senhor, já no Novo Testamento, ensinando por parábolas e similitudes tiradas de funções e ofícios comuns entre os homens e a natureza, para que em todos os negócios e vocações nós possamos ser empregados em nossos negócios mundanos com uma mente celestial. Ele diz, seja na loja, ou no tear, ou no campo, ainda podemos pensar em Cristo e no céu, e naquilo que Deus faz em nosso coração e no pecado. Então, a parábola dos mercadores, no ensino de Jesus, há uma parábola do semeador, uma parábola de um homem chamando seus servos para prestar contas. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, quando o teu patrão te chama para prestar contas de algo, isso pode se transformar na meditação
ocasional, porque Jesus fez isso o tempo todo. E em todas essas semelhanças, Cristo nos ensinaria que ainda devemos pensar em Deus e no céu quando cada uma dessas coisas está acontecendo. Então, uma coisa ou uma matéria tão pequena como um grão de mostarda pode render muitas aplicações espirituais. Foi o que Jesus fez. Então, veja os benefícios da meditação ocasional, né? Os puritanos, eles também notaram muitos benefícios da prática dessa meditação bíblica. Para eles, foi um privilégio que trouxe muitas bênçãos, já que eles viveram vidas muito duras. Como eu disse, em tempos que não havia leis do trabalho, horas, férias, todas essas coisas. Eles tinham, pelo trabalho e pelas lutas da vida, muito menos tempo, não é, do que nós hoje. Nós temos pouco tempo hoje porque nós enchemos nossa vida de trivialidades. Não é? Então, pode ser realizado a meditação ocasional, você vê, a qualquer momento e em qualquer lugar. Os puritanos usavam a meditação ocasional para preencher a lacuna entre um coração caloroso pelo Senhor e as ocupações da vida. Não devia, eles dizem, durante a ocupação da vida, o nosso coração não está sendo exercitado calorosamente na beleza de Cristo. Então, a beleza da meditação ocasional é que ela pode ser praticada a qualquer hora, em qualquer circunstância, e em qualquer lugar. Então, como Swinnock encoraja, ele diz, é teu privilégio poder cumprir esse dever em qualquer lugar, ou seja, a meditação ocasional. Sem visão, sem som, mas pode fornecer matéria para a meditação. Você não está olhando para a Bíblia, não está vendo alguém pregar, mas está cercado de coisas que te levam a uma meditação verdadeira. Nesse sentido, então, a meditação ocasional pode ser pensada como meditação portátil, não é? Onde você está sempre levando para onde você vai durante todo o dia. Então, como a vida puritana era tão ocupada com o trabalho, sua meditação ocasional proporcionava maravilhosas bênçãos e encorajamento ao trabalhador ou trabalhadora. Observando que a meditação deliberada era preferível à meditação ocasional. Ou seja, a meditação deliberada tem proeminência, não é? E observando a respeito disso, Thomas Boston então aconselhou que, às vezes, um homem pode ter uma boa ocasião para meditar, mesmo enquanto estiver empregado nas coisas comuns. Horas de vigília são gastas em uma mesa, no escritório, trabalhando em uma fazenda ou construindo um prédio. E isso não deve ser desperdiçado. William Bridge, ele comenta sobre a prática de tirar água de um poço, mencionada em Juízes 5:11. E isso, William Bridge fala, manterá seus corações saborosos e espirituais em todos os seus empregos externos e comuns do dia a dia. Você não chega em casa seco para uma meditação. Você realmente manteve seu coração ardendo durante todo o dia. Callum, ele concorda, não é? Ele diz que o caminho da meditação pode ser feito em todos os momentos. Ele diz, vocês que são homens pobres e não têm tempo para a meditação solene de uma maneira maior no dia da semana, que são trabalhadores laboriosos e não podem dispensar uma hora ou mais para a meditação solene e deliberada, vocês podem fazer uso dessa meditação repentina, ejaculatória e ocasional, mesmo quando estiver em seu dia de trabalho. Não é? E isso fornece um plano para crescimento espiritual diário
E pensamento piedoso, embora não substitua a meditação deliberada na palavra de Deus, que vai, na verdade, regular a meditação ocasional. A meditação ocasional, ela ensina os crentes a manter a mente nas coisas do alto durante todo o dia. Thomas Gould, ele escreve que a meditação ocasional, ele diz que é uma súbita fixação da mente em algum assunto proveitoso que é ocasionado por algo que vemos ou ouvimos. E essa então se transforma numa meditação no coração. Isso permite que o crente preencha a sua mente com os pensamentos ordenados, por exemplo, em Filipenses 4, tudo que é puro, amável, de boa fama, se houver algum louvor, se houver virtude, nisso pensai, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo. Os puritanos, então, eles entendiam que uma mente vazia ou sem objetivo provavelmente estaria cheia de pensamentos errados. Portanto, eles encorajavam a meditação ocasional como um método para promover o verdadeiro pensamento piedoso ao longo do dia todo. A meditação ocasional serve como um plano divino para escapar da tentação de permitir que a tua mente vagueie em lugares errados ou lugares deprimentes. Em vez de deixar a mente se deliciar com carnalidade, negatividade depressiva, alguém olha para os lírios do campo e tira uma meditação que vence a ansiedade, como Jesus fez. Os puritanos, eles elaboraram um plano divino para pensar espiritualmente o dia inteiro. O puritano Henry Scudder, ele explicou o perigo de uma mente vazia, uma mente sem meditação. Então, ele diz, quando você estiver sozinho, certifique-se de estar bem e totalmente exercitado sobre algo que é bom. Seja nas obras do seu chamado, trabalho, na leitura, na meditação, oração sagrada. Porque sempre que Satanás o encontrar ocioso, ele diz, e desempregado em alguma das obras que Deus designou, ele aproveitará isso como uma oportunidade para usá-lo para si mesmo e empregá-lo em algumas das suas obras, como está em Mateus 12:12. E, enfim, como a Bíblia deixa claro isso várias e várias vezes. William Bates, ele aconselha que isso será a meditação ocasional, um meio de curar a parte mais cruel de nossas vidas. Pois qual é a parte mais perversa da vida de um homem? Ele diz, são seus pensamentos vãos. Então, os puritanos, eles entendiam que o fracasso era garantido se um crente não tivesse um plano sobre o que fazer com seus pensamentos ao longo do dia inteiro. Em vez de permitir que os pensamentos causem tropeço espiritual, Richard Greenham, outro puritano, ele exorta que pela meditação nós devemos chamar a nós mesmos continuamente a prestar contas diante do tribunal de Deus nas coisas que aprendemos. Oliver Haywood, ele mostrou em detalhes vívidos como era uma vida de meditação ocasional em algumas obras. Ele disse que o crente deve meditar quando acorda, quando ele se veste, por exemplo. Ele pode pensar como nós fomos vestidos com a justiça de Cristo. Ele vai ver algo ao olhar para o céu da manhã, quando ele sai de casa, quando viaja, quando come, deixa seus conhecidos ou até vê as estrelas. Então os puritanos, eles viam essa prática como uma necessidade para vencer a luta feroz contra o pecado pessoal e a incredulidade. A meditação ocasional é como o soldado com seu capacete, firmemente preso na cabeça, segurando firmemente sua espada e escudo.
Então, falando sobre a importância de sempre meditar nos procedimentos providenciais de Deus, William Bridges, ele diz que a meditação da providência especial de Deus é a sua ajuda contra a dolorosa incredulidade. No entanto, essa prática faz mais do que apenas nos proteger do flagelo do inimigo. Ela também encoraja positivamente a crença e a obediência a Deus. Escrevendo sobre suas vantagens espirituais, William Bates explicou o principal benefício. Ele diz: a meditação ocasional animará sua obediência a Deus. Ela usa ocasiões comuns da vida para considerar a verdade espiritual. Então, os puritanos acreditavam que Deus pretendia que a vida toda fosse vista como uma série de lições espirituais a serem colhidas para a edificação espiritual. Se alguém tivesse olhos para ver, é o que ele faria durante o dia todo. Isso foi considerado confiar na providência de Deus, em tudo que Deus colocou pela sua providência em nosso dia, de bom ou de ruim, ou tudo que os nossos sentidos tocam. Não é? Sinnock, ele afirmou que a pessoa que aprendeu a usar as criaturas de Deus, ou a criação de Deus, para recolher a verdade para a sua edificação espiritual, é melhor do que Midas, não é? Tem um desejo melhor do que o desejo de Midas, porque essa pessoa transforma tudo o que toca em melhor do que o ouro, né? Em algo infinitamente melhor do que o ouro. Richard Baxter, ele se referiu a isso como comparar objetos dos sentidos, não é? Dos nossos sentidos, com objetos da visão espiritual. Outros pastores puritanos, como Henry Scougal ou Joseph Hall, deram muitos exemplos para ilustrar como eles usavam coisas comuns para ponderar verdades espirituais. Por exemplo, no trabalho, William Spurgeon, ele falando a respeito disso numa obra incrível, né? A respeito disso que ele intitulou O Químico Espiritual, ele explica nessa obra 60 de suas meditações ocasionais. E ele pensou espiritualmente, você olhando essas 60 coisas, na Via Láctea. Ele pensou espiritualmente na Via Láctea, num prédio queimando que ele viu no incêndio, na circulação do sangue, ou em uma colmeia. Ele aprendeu a ver todas as coisas da vida como uma ilustração da verdade espiritual para o benefício da alma. Não é? Então, na realidade, esse pensamento levou os ministros puritanos a usar uma linguagem vívida e colorida no púlpito para ilustrar seus pontos. Quase sempre eles são maravilhosos em ilustrar seus pontos. E eles fazem isso tão bem porque eles usaram tanto a meditação ocasional que eles então podiam usar todas essas coisas da vida como pontos de explicação quando eles estavam pregando. Então, por exemplo, como poderia Jonathan Edwards mostrar que um pecador condenado, por exemplo, os pecadores nas mãos de um Deus irado, como ele poderia mostrar que um pecador condenado era como uma aranha sob o fogo? Não é? Como Spurgeon, por exemplo, que foi um herdeiro dos puritanos, ajudou as pessoas a visualizar seus sermões por meio de suas palavras de maneira tão incrível. Como John Bunyan pôde fazer comparações tão notáveis, por exemplo, na sua famosa alegoria O Peregrino. Esses eram meros produtos do uso experiente da meditação ocasional de Jonathan Edwards, de Charles Spurgeon, de John Bunyan. E isso não se limitou aos pastores puritanos. Não é? Por exemplo, quando a gente lê a poesia de Anne Bradstreet, ela mostra essa combinação de poesia e meditação ocasional de uma maneira profunda
apesar de ser uma pessoa leiga, não é? Então, em vez de simplesmente vagar pela vida, essa é a essência, né? Com os olhos fechados, os puritanos moviam-se pela vida com os olhos espirituais abertos. E eles procuravam pronta e ansiosamente, não é? Propositalmente, por lições espirituais para aprender da providência de Deus em tudo que acontece. Agora, um cuidado sobre meditação ocasional deve existir. Há um perigo potencial significativo na prática da meditação ocasional. Um crente pode erroneamente permitir que sua mente se desamarre das amarras seguras da verdade escrita de Deus, do solo Escritura. A meditação ocasional só é uma bênção se a minha mente é cativa e eu conheço a palavra de Deus. Não é? Porque sem isso faria afundar no abismo lamacento do misticismo religioso, não é? Onde eu começo a tirar lições das coisas que eu vejo que estão em contraste ou estão contrárias ao ensino claro da Bíblia. É óbvio que isso não era um problema para os puritanos, mas é um problema que pode acontecer. Então isso foi um problema real ao longo da história da igreja, particularmente com o quê? Com os gnósticos, os místicos católicos romanos e os protestantes e os fanáticos anabatistas. E o problema, por exemplo, também surgiu nas batalhas puritanas com N. Hudkinson, exatamente porque isso estava acontecendo. Mais recentemente, isso é expresso pelo movimento carismático moderno, não é? Então, o homem, ele sempre tem o desejo pecaminoso de alegar ter mais conhecimento da vontade de Deus do que Deus teve o prazer de revelar nas Escrituras. O homem tem um certo prazer de dizer que ele tem um conhecimento secreto, e isso sempre é diabólico. Não é? Nós nunca queremos, nem desejamos, nem achamos interessante ir além das Escrituras. Então, porque, como disse Richard Baxter, o coração do homem está sempre voltado para trás, para si mesmo e não para Deus. O que gera o quê? Subjetivismo, eu senti no coração, essas coisas. Né? E os puritanos, eles lutaram contra permitir que a meditação ocasional degenerasse em misticismo. Eles ensinavam que a palavra escrita de Deus deve sempre guardar os pensamentos e os raciocínios em qualquer momento do dia e, é óbvio, vai regular a meditação ocasional. John Hall, um dos maiores defensores da meditação ocasional, também teve uma sessão mais longa na sua obra, por exemplo, sobre seus perigos. E ele intitulou ela de Cuidado com Meditações Extemporâneas. E ele aconselha que devemos ter e ser cautelosos para que nossas meditações não sejam exageradas e saiam em algum momento dos trilhos do solo Escritura, para que não saboreemos superstição em vez da verdade. Seria supersticioso quando escolhemos os fundamentos da meditação que nos são proibidos, ou seja, qualquer coisa não fundamentada solidamente, biblicamente, ou quando empregamos nossos próprios recursos para um uso acima do seu alcance. Não é? Eu senti isso, Deus falou dentro do meu coração e etc. Porque nosso próprio prazer naturalmente não é centrado em Cristo, e nós podemos torná-los não apenas passos em direção a Deus, mas normalmente o que acontece é que isso são partes da degeneração da verdadeira adoração, que deve ser centrada na Escritura, para ser centrada subjetivamente em nossos sentimentos, percepções, etc. Então, em ambos os casos, nossas meditações degeneram e tornam-se perigosas para a alma. Os puritanos, eles claramente priorizavam a palavra escrita de Deus
colocava ela como única, né? O único fundamento de toda meditação. E é por isso que em suas regras para a meditação, Graham ele disse que você deve deixar a palavra ser o objeto e cuidado para não misturá-la com nenhum tipo de artifício dos homens que o teu coração tende a querer fazer, principalmente do homem você mesmo, não é? Então, Thomas Benton ele também tinha excelentes palavras de cautela aqui. Ele disse assim: não se intrometa mais do que Deus revelou. Não se intrometa em mais do que Deus revelou em sua palavra. Seus pensamentos ainda devem estar limitados pela palavra durante todo o dia na meditação ocasional. Não há dever que um cérebro fanático, ele diz, esteja mais apto a abusar do que o dever da meditação. Então, quando os homens, uma vez são capazes de elevar seus pensamentos, muitos, ele diz, né, Thomas Benton, eles voam alto demais, muito mais alto do que a revelação bíblica clara, e sendo inchados com sua mente carnal, se intrometem em coisas que não sabem, não é? E isso subjetivo, místico, não tem nada a ver com a meditação que nos transforma de um grau de glória em outro na imagem de Cristo. Assim, um crente, ele deve conhecer e memorizar regularmente as Escrituras para salvaguardar a prática da meditação ocasional. É isso que fornecerá a palavra de Deus para a consideração e comparação ao longo do dia, porque ele conhece a palavra, ele pode olhar todas as coisas e tirar lições espirituais tão somente que fluem da verdade revelada. E como William Bates fala, ele diz que estimem em suas almas um estoque de verdades espirituais. Guardem, estoquem a verdade da palavra de Deus em suas almas. Um solo escritura. Verdades, ele diz, na alma são como ouro na mineração, numa mina. Durante o dia você vai ver milhares de objetos para ser meditação ocasional, porque você sabe tirar ouro da mina, não é? A meditação, ela cunha o ouro e traz à tona em discursos sagrados e meditação no coração e ações piedosas. Sem esse compromisso vital com as Escrituras, mesmo a meditação acaba por empobrecer a alma, ele diz, e nos torna estéreis nesse dever. Então, você vê que esse é um grande ensino para a meditação para o dia inteiro, não é? Para manter nossas mentes e corações aquecidos pela beleza de Cristo e tirarmos ensinamentos claros que Deus espalhou pela sua providência em toda a sua criação, mas nunca, não é, se afastando nem um milímetro da verdade que ele revelou em sua palavra. Então, essa é uma maneira incrível, não é, que a Bíblia nos dá e que os puritanos usaram tão bem, de numa vida tão dura, com tão pouco tempo e de tanto trabalho, durante tantas horas por dia, eles continuavam meditando em tudo que viam, transformando como um químico espiritual aquilo em ouro. E é por isso que, como eu disse, eles são tão incríveis na aplicação quando estão pregando, não é, de várias dessas coisas no seu sermão. Como, por exemplo, Spurgeon também foi, já que ele é um bom exemplo, não é, daquela grande era puritana. Ele não é um puritano, não é, ele está séculos depois, mas ele foi tremendamente influenciado por eles. Então, que a gente aprenda meditação ocasional. E no próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre meditação num aspecto focado na palavra de Deus, e vamos expandindo isso em outros vídeos, como fazer e como crescer nisso. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos. Até a próxima. Amém. Amém. Venha se cansado
descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei.